Glória a Deus, saúde cada irmão, a cada irmã nesse dia, com a gloriosa paz de Cristo Jesus, que Deus venha falar ao teu coração nesse dia, através da palavra do Senhor, mais uma vez meditando nos planos do Senhor, meditando na sua palavra, que Deus possa falar ao teu coração, meu irmão e minha irmã, Estamos aqui para falar, do que significa andar contra a palavra de Deus. Faz dias que estamos meditando nesse assunto, Salmo 107, versículo 11 e 12, que andamos contra a palavra de Deus e desprezamos o conselho do Altíssimo, Estamos meditando num texto que está de Êxodo para cá, Êxodo 33, que Deus fez uma promessa e não conseguiu fazer o que ele queria com o povo, porque o povo retrocedeu, Hoje nós estamos meditando em Números, nós demos Números 13, hoje vamos ler Números 14. Números 14, vai falar do povo de entrar numa terra prometida, uma terra que manava leite e mel, ou seja, um alimento espiritual abençoado. Hoje nós buscamos pelo alimento espiritual que emana leite e mel, ou seja, o melhor, o mais puro espiritualmente que Deus tem para a nossa vida, E nós lemos o último vídeo, foi 14, Números 14, no verso 8, o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar na terra que nos dará. É uma terra que mana leite e mel, ou seja, o melhor da terra, Então, com isso, diz a palavra de Deus, que no versículo 38, Números 14, 38, veja o que diz a palavra. Dos homens que foram espiar a terra, somente permaneceram vivos Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné. Somente esses dois, de toda essa geração entrou. Moisés também deu uma errada, e ele só viu o lugar, mas não entrou. Mas ele foi salvo, porque ele agradou o Senhor, Mas diz a palavra de Deus no versículo chave de hoje, o versículo 24. Números 14, 24. Porém, o meu servo Caleb, porque nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Amém? Então, repare que Deus diz que em Caleb houve nele perseverança. Algo que hoje tu não vê no povo de Deus. Na primeira batalha desiste, na primeira batalha murmura. Então aqui eram 12 homens, um de cada tribo. Podemos pegar hoje, se nós fizermos uma reunião de 12 líderes, 12 pastores, e começar a falar da palavra de Deus, 10 deles vão querer excluir muita coisa que na palavra de Deus hoje tem e não querem mais ouvir. Então aqui Caleb perseverou e isso agradou a Deus. Então ele entrou na terra prometida, como hoje nós estamos caminhando para uma morada celestial. Então hoje, se tu olhar espiritualmente, muitos estão apagados, muitos não dão mais bola para certos pontos da palavra, muitos estão apagados espiritualmente. Ontem nós meditávamos um pouco em Apocalipse, capítulo 3, a igreja de Laodiceia, que o povo estava morno. E Jesus disse: estou a ponto de vomitar, vocês estão muito mornos, estão apagados, porque estavam confiando no dinheiro, nas coisas dessa terra. Apocalipse 3, a igreja de Laodiceia. E isso é um apagamento que Deus não queria. Um povo e não quer um povo apagado. Porém, Caleb perseverou. Hoje, poucos querem perseverar na oração, em cultuar a Deus, em falar de Jesus, em estudar a palavra, em jejuar, em orar. Hoje são poucos. Mas em Caleb houve um espírito diferente. Então, poucos entraram. Você está entendendo? Veja o que Jesus ensina. Vamos atualizar o texto para o Evangelho de Mateus, para você ver que não é isso aí é do tempo da lei, irmão, mas hoje mudou. Veja o que disse Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 7, no versículo 13 e 14. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. No 14, mas estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que a encontram. Você está entendendo? Que nem aqui. Que baita povo saiu do deserto, não é assim? Que baita povo foi batizado hoje. Tu vê nos ministérios, nas igrejas, Mas são poucos que têm perseverado. E disse Jesus: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Quem perseverar, irmãos, quem estiver contínuo na vontade de Deus. Então, somente Caleb e Josué entraram e os filhos daquele povo, o resto tudo morreu no deserto. Por não perseverar, por murmurar numa batalha, Hoje tem maus testemunhos na igreja. Hoje o pessoal fala muito nisso, se é pra estar que nem tá lá na igreja, irmão, então fica em casa. Se é pra estarem lá brigando e tendo fofoca. Mas quem perseverar vai ter o fim, irmãos.
Vai ter sempre na igreja um murmurador, como tinha ali. Mas alguém entrou na terra prometida. E disse Jesus que são poucos que vão entrar. Você está fazendo parte de quem? Dos poucos ou dos muitos? Você está perseverado? Não, a minha salvação eu vou garantir. Vou perseverar em oração, eu vou entrar pela porta estreita. Então a coisa é apertada, irmãos. Mas não é o que tu vê hoje na volta. Tu vê hoje a porta larga. Tu vê os pastores falando que as pessoas querem ouvir. Mas aquele que agradar o Senhor, ele vai entrar. Que Deus abençoe a tua vida com esta palavra. Em nome de Jesus. Paz.